Então, experimento de Stern-Gerlach. Tá? Ele é bastante não uniforme. Aí você tem um forno que emite átomos de prata. A prata é um material paramagnético, ele tem um spin desalinhado e neutro. Então é importante que ele seja neutro para que não tenha força magnética sobre carga. Então daqui vai sair partículas com momentos magnéticos M. Bastante, com qualquer orientação possível, tem uma distribuição térmica. E aqui eu tenho um anteparo. E o fato é que se observa uma distribuição como essa aqui, ó, né? E não de fato uma distribuição contínua e gaussiana em torno do máximo do campo magnético. Isso tem a ver com a quantização do momento angular da partícula, né? Do spin meio. Classicamente, era de se esperar que houvesse uma distribuição assim, como essa linha amarela. Mas quanticamente observa-se esses dois morrinhos aqui. Se eu tivesse um campo uniforme aqui, não haveria força alguma atuando nesse momento magnético, e ela passaria direto. Aqui é um exemplo. Exemplo, na verdade, é um problema do livro, tá? É o problema 6.1 do livro. É assim, a uma distância R dessa espira, eu tenho uma outra espira retangular de momento M2. Então eu quero que você olhe para essa configuração e me diga, essa espira quadrada, imagina que isso aqui está fixado, eu estou segurando esse cara aqui. Ela vai girar ou não? Ou essa é uma situação de equilíbrio? Vem cá, digamos que eu coloque o problema de uma outra forma. Eu tenho um ímã norte e sul. E aqui eu tenho outro ímã norte e sul. Eu estou segurando esse cara aqui. Seguro o centro de massa aqui e seguro o centro de massa aqui. O único grau de liberdade é a rotação permitida. Esse cara aqui vai girar ou não? Então esse cara aqui vai girar de fato, de maneira que o sul fique para cima e o norte para baixo. Que tal? Vai girar, não é? Então, aliás, se eu tivesse com esse cara para cima também, ele iria girar ou não? M2. Mas qualquer perturbação faria ele inverter. Então ele vai girar. Esse cara aqui vai girar e se você fizer essa comparação, você até sabe para onde que ele gira. Correto? Ok, vamos então calcular. Você sempre pode associar um dipolo magnético, como a gente vai ver hoje ainda, gerado por uma corrente, a um material magnetizado como esse aqui, né? Como um ímã de fato permanente. Então é o seguinte, para eu calcular o torque em M2, eu tenho que saber quanto é que vale o campo em M2. Só que o campo em M2 é o campo gerado por um dipolo magnético. Lembra? Você sabe como é que é o campo de um dipolo magnético? O campo B gerado por um dipolo, você pode me ajudar? É μ0 sobre 4π, eu me lembro vagamente. M, que é o momento de dipolo, módulo sobre R ao cubo, 2 seno de θ, na direção é R, mais, melhor, 2 cosseno de θ na direção é R, mais seno de θ na direção é θ. Talvez você tenha em mente que, se você expressar isso aqui em termos de um sistema que não depende do sistema de coordenadas, existe uma forma de expressar o campo B de maneira que eu não preciso orientar o B na direção EZ. Que é o seguinte, ó.
Ou, imagina que o B, eu escrevo assim, μ0 sobre 4π, 1 sobre R3, 2m cosseno de θ é R, mais m seno de θ é θ. M cosseno θ é o produto escalar de M com versor R, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, dipolo M, e essa é a direção de observação, esse é o versor R, M escalar R vai dar M cosseno θ. Então eu posso escrever isso assim, ó. μ0 sobre 4π, 1 sobre R3, 2 vezes M escalar é R, mais M seno de θ é θ. Aí tem um truque que é o seguinte, eu vou somar e subtrair essa quantidade aqui. Então isso aqui fica assim, μ0 sobre 4π, 1 sobre R3, entendeu? Tá vendo esse M, R, eu somo e subtrai. Então fica 3 vezes M escalar é R, menos M cosseno θ é R, menos M seno θ F. Era 2, passou para 3, eu somei 1, mas eu subtraí o outro. Tá vendo? E esse termo aqui está aqui, que eu tinha fatorado negativo. M cosseno θ é R menos M seno θ é Φ é exatamente a decomposição do M. Isso aqui é o próprio M. Portanto, uma forma de você escrever o campo de um dipolo que não depende do sistema de coordenadas, 3 vezes M escalar é R, menos M. Entendeu? Quando você escreve o B dessa forma, você está pressupondo que o M está direcionado em Z. Todos entendem isso? Ok, então diz aí para mim, como é que eu escrevo o B na região de tal M2? Então, B em M2. Como é que o dipolo M2 está sentindo o campo naquela região? Você pode pensar tanto nessa expressão quanto naquela, tanto faz, né? Naquela ali, você vê o M, que no caso é o M1, está girando um campo nesta região e o produto escalar de M com ER, nesse caso, é 0. Chama de B1. Não, B, né? Tudo bem. Igual a μ0 sobre 4π, 1 sobre R3, menos M. Então, na direção, se eu disser agora que o M aponta na direção Z, isso aqui vai ser menos M na direção Z. Então, esse é o campo B na região onde está M2. Aqui, na verdade, é o M1. Aquele que está gerando o campo. Tá? Então, isso aqui é igual a μ0 sobre 4π, M sobre R3, na direção de menos Z. Que é razoável, né? Se você vir aqui,
o campo B nesta região aponta para cá, de fato. Né? Se essa é a direção Z, essa é a direção ou sentido menos Z. Agora, o torque que esse cara sofre devido a esse B aqui, então o torque agora é M2 vetor B. Vetor este B aqui. Onde o M2, como é que eu caracterizo o M2, hein? M2 vetor é igual a M2 na direção, se essa aqui é a direção Z, essa é a direção X e essa é a direção Y. É Y. Então, basta fazer essa conta aqui para achar o torque. Então, o torque N vai ser assim. Vou substituir esse cara nessa expressão. Então, vai ficar μ0 sobre 4π. Isso aqui é o M1, né? M1, M2 sobre R ao cubo. Produto vetorial de EY com menos EX, EZ. Quanto que dá aquele produto vetorial? Isso aqui dá menos EX. M1 é a área vezes a corrente, M2 é a área vezes a corrente. Enfim, vou manter como M1, M2, M1, M2, cai com R ao cubo na direção de menos EX. Ou seja, se você está visualizando aqui, ele vai girar no sentido horário ou anti-horário? Ok. Bom, espero que você saiba resolver esse problema para qualquer orientação, né? Não só quando eles estão ortogonais, mas para qualquer configuração. E vale a pena você sempre associar a dipolo magnéticos ímãs permanentes, que a coisa fica mais concreta. Você pelo menos sabe qual deve ser o resultado do teu problema. Então tá, então a pergunta que eu te faço agora é a seguinte. O torque que M1 sente devido à presença de M2. Você tem que calcular isso e olhar o que vai acontecer com o M1. Se você não tiver atrito algum, você vai ter um movimento perpétuo. Se você tiver atrito, ele vai ficar parado uma hora de tal maneira que eles fiquem anti-alinhados. Isso é simples. Você pega dois ímãs, fixa no espaço, o centro de massa deles, e bota um ângulo qualquer, solta, eles vão ficar girando. Eternamente. Porque não tem... Não que ele, quando eles passam pela configuração de estabilidade, como ele tem uma inércia, ele vai continuar girando.